Tá, eu não quero nem saber. Eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou comprar umas casinhas de aluguel e vou viver de aluguel. Chega de trabalhar pros outros, rapaz. Isso não dá futuro a ninguém, não. Ô, bonitão, você sabia que tem como você viver de aluguel sem nem mesmo precisar comprar os imóveis? Meu querido, eu tô falando dos fundos imobiliários. Talvez você não conheça, mas eu sei que você já ouviu falar. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo de como analisar um fundo imobiliário para investir de forma consciente e inteligente. Então, vamos nessa. Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Todo o conteúdo apresentado tem caráter puramente educativo e tem o objetivo de ajudar você a entender melhor o mercado financeiro. Um dos investimentos mais conhecidos na renda variável são os fundos imobiliários e nele você consegue criar uma renda passiva proveniente de imóveis sem nem mesmo precisar comprar os imóveis. Eu, particularmente, gosto muito da categoria de fundos imobiliários. Inclusive, foi por onde eu comecei a investir na renda variável. Só que um problema muito comum é que muitos investidores iniciantes não sabem analisar as métricas dos fundos imobiliários e acabam comprando porque viu fulaninho indicando. Então, às vezes, acabam até entrando em uma fria. Então, por isso, você vai aprender comigo a como analisar e tomar suas próprias decisões. Antes de partirmos para as análises efetivamente, você precisa conhecer os tipos de fundos imobiliários que nós temos na bolsa para entender quais combinam mais para o seu perfil. E atualmente nós temos 5 tipos de fundos imobiliários diferentes, que são fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de fundos, fundos híbridos e fundos de investimentos. Mas calma aí, que não precisa se assustar, que eu vou te explicar cada um deles. Os fundos de papéis são fundos que não investem diretamente em imóveis físicos, e sim em títulos imobiliários, ou seja, basicamente eles emprestam dinheiro a um terceiro e esse terceiro investe no setor imobiliário. E os juros que o fundo recebe do dinheiro que ele emprestou, ele repassa para os cotistas. Já nos fundos de tijolos, esses sim investem diretamente em imóveis físicos. E nós temos vários tipos de imóveis, como por exemplo, fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, que são onde as empresas alugam para guardar os seus estoques, fundos de lajes corporativas, que são já ligados a escritórios e consultórios, fundos de hospitais, fundos residenciais, enfim. Nós temos fundos para todo tipo de imóveis. Já os fundos híbridos são os fundos que possuem tanto imóveis físicos quanto títulos imobiliários. Ou seja, basicamente ele é uma junção de um fundo de tijolo e um fundo de papel. Já nos fundos de fundos, mais conhecidos como FOFs, são fundos que investem em outros fundos. Ou seja, quando você compra esse determinado fundo, indiretamente você estará comprando outros fundos diferentes. Ah, e um adendo muito importante. Quando você compra um fundo imobiliário, você paga a chamada taxa de administração. E já nos casos dos FOFs, como ele é um fundo que investe em outros fundos, você estará pagando uma taxa de administração maior, porque a taxa da administração dele e a taxa da administração dos fundos que ele investe. E por fim, nós temos os chamados fundos de desenvolvimento, que basicamente eles investem em projetos novos desde a fase de planejamento e eles conseguem lucrar com a finalização e venda desses projetos. Então até aqui você conseguiu ver que temos fundos imobiliários para todo gosto, mas fique tranquilo que você não precisa conhecer profundamente todos eles. Você só precisa saber analisar algumas métricas para decidir se aquele é um fundo imobiliário saudável e bom para investir. Então agora vamos para a tela do meu computador e partir para a análise das métricas. E aqui na tela do meu computador nós vamos utilizar o site Investidor 10 para colher as métricas e fazer a análise, que é um site que eu gosto muito, tanto para analisar fundos imobiliários quanto ações. Você vem no Google, digita Investidor 10, escolhe essa opção aqui. Você vem em FIIs, que é fundos imobiliários, e aqui você pode escolher por segmentos. No caso, quando você clica, por exemplo, em galpões logísticos, aqui nessa parte logística, você vai ter todos os fundos imobiliários referente àquele podemos né? E podemos vir aqui também mais buscados, que é o que eu vou escolher hoje para a gente pegar só a título de exemplificação. Uma coisa que eu vou lhe dizer é o seguinte: qualquer investimento que eu tratar aqui ou em qualquer outro vídeo não é uma recomendação de investimento. É só para lhe ensinar como fazer análise para você tomar suas próprias decisões com base no seu perfil. Então nunca siga cegamente nem o que eu falar aqui nos vídeos, no caso de investimentos específicos, e nem o que você vê em qualquer outro vídeo de qualquer outra pessoa. Faça suas próprias análises com o seu perfil de investidor, no seu perfil de risco e tome as suas decisões, tá bom? Então vamos voltar para cá. Aqui nós temos alguns fundos imobiliários, certo? Geralmente é com esse ticker, 4 letras iniciais e 2 números, geralmente composto por 11. Vamos pegar esse HGLG, que é um fundo imobiliário muito grande, muito conhecido, que é de galpões logísticos. Algumas métricas que eu gosto sempre de analisar são as seguintes: P sobre VP, certo? Eu vou lhe explicar melhor. Dividend yield, vacância. Eu gosto de olhar o tamanho do fundo em questão de valor, né? O patrimônio do fundo e a quantidade, a diversificação dos imóveis que ele tem, certo? Então, se você vir aqui, ó, no caso, o HGLG, ele tá com uma cotação de R$ 152,09. Esse é o preço de uma cota desse fundo HGLG hoje. O dividend yield nada mais é do que a proporção entre o valor que você recebe de dividendos e a proporção que você investiu. Por exemplo, nos últimos 12 meses, você recebeu de volta em formato de dividendos um valor de 8,69% do que você investiu. O P sobre VP, essa métrica aqui, ela é muito importante para você saber se o fundo ele tá barato, se tá no preço justo ou se tá caro. Quando esse P sobre VP aqui está em 1, quer dizer que o fundo está num preço justo, que é o valor que ele vale ali de acordo com o valor da cota daquele momento. Quando ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está barato, ele está
está descontado. E quando ele está acima, quer dizer que ele está caro. Uma observação: não utilize métricas isoladas para tomar sua decisão. As métricas têm que ser em conjunto. Analise todas as métricas e tome sua decisão. Por quê? Porque às vezes, por mais que esteja abaixo de 1, você diz, então tá barato, vou comprar. Mas não é bem assim, porque às vezes esse barato é por conta de algum problema, algum calote, algum inquilino que saiu do imóvel lá. Então, tipo assim, às vezes é algum problema que por isso que o preço está barato. Então, não analise nenhuma métrica de forma isolada. Então, aqui eu já expliquei sobre o P sobre VP. Aqui a liquidez diária nada mais é porque a quantidade em reais de negociações diárias, a média nos últimos 30 dias. E vamos agora para outra métrica que é muito importante, que é a vacância. Essa vacância nada mais é do que a porcentagem daquele fundo imobiliário que está desalugada. Por exemplo, digamos que esse HGLG ele possua 10 galpões logísticos, sendo que um deles está desalugado. Nesse caso, esse um que está desalugado equivale a 10% do patrimônio. Então ele teria uma vacância de 10%. Então nada mais é do que isso. Quanto menor essa métrica de vacância estiver, melhor. Por quê? Se o imóvel ele estiver com uma vacância alta, quer dizer que ele está com uma grande parte do seu patrimônio desalugado. E se está desalugado, o fundo imobiliário ele não vai receber o aluguel daquele imóvel e, consequentemente, você, como cotista, também não vai receber. Então, quanto menor essa métrica, melhor. No caso da HGLG, ele está com 6,4%, né, de vacância. É uma vacância ok. Quanto menor, melhor. E uma outra métrica que eu gosto muito de analisar é o valor patrimonial. Um fundo imobiliário, eu gosto de analisar a partir de R$1 bilhão de patrimônio. Por quê? Quanto maior o patrimônio do fundo, quer dizer que ele é mais seguro, ele é um fundo mais robusto, ele é um fundo maior, então passa mais segurança. Porque às vezes você vai ver que tem fundos imobiliários que tem a partir de 200 milhões de valor patrimonial, então eu não gosto muito de analisar isso, mas vai a seu critério. Mas quanto menor o fundo, quanto menor o valor patrimonial, o fundo é mais arriscado. Então no caso aqui do HGLG, como ele já é um fundo grande e consolidado, ele possui um patrimônio de 5,49 bilhões, então isso é muito bom. Aqui você pode ver a taxa de administração, né, que você vai pagar o fundo, porque ninguém trabalha de graça, então se tem pessoas alugando, fazendo contrato, recolhendo aluguéis, repassando para você, eles precisam receber. Então o fundo ele cobra uma taxa, nesse caso aqui, de 0,60% ao ano, certo? Vamos olhar uma outra métrica muito importante, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield, como eu já lhe expliquei, é a proporção entre o valor que você recebe de dividendos pela o valor que você colocou. Nesse caso daqui, se a gente olhar os últimos 5 anos, o dividend yield do HGLG, ele recebeu uma média de 0,70% ali, 0,69% de dividend yield. Então, o dividend yield ok ali. Só que você tem que se atentar a esses específicos aqui. Por quê? Tá vendo que aqui gera uma distoância da média comum do fundo, que é 0,7%. Só que nesse caso aqui, ó, por exemplo, só esse aqui recebeu 2,01%. O que é que isso acontece? Isso aqui são os dividendos que não são recorrentes. Então, por que às vezes eles pagam esse tipo de dividendo? Porque imagine que o HGLG ele possui 10 imóveis e ele pegou um desses imóveis e vendeu por 100 milhões de reais. Esse imóvel que ele vendeu por 100 milhões de reais, ele vai pegar esse dinheiro e vai repassar para os cotistas. Então, quando ele repassa esse dinheiro para os cotistas, você vai receber naquele mês um valor muito maior do que você está acostumado, do que a média que aquele fundo paga. Então, vai ser um dividendo não recorrente. E isso vai influenciar na média geral. Porque, digamos que a média mesmo real seja 0,7% ao mês que você recebe do HGLG, só que em um determinado mês, nesse caso daqui, ele pagou 2,1%. Então, nesse caso, a média geral não vai ser mais 0,7. Na média geral, nesse caso, digamos que vai ser 1,3 se você fizer em um determinado período. Então, isso vai influenciar. Então, às vezes, quando você analisa a média, ela pode estar um pouco distante da realidade. Então, eu aconselho que você olhe mês por mês para ter uma noção real de quanto ele costuma pagar. E nesse caso aqui mais abaixo, você consegue ver os dividendos em específico. Quanto por cota ele pagou? 1,10, R$1,10, R$1,10. Essa é a média que ele pagou. E naquele mês ele pagou 3,30. Tá vendo a diferença? Ele pagou 3 vezes mais do que ele está acostumado a pagar. Então, dividendo não recorrente. Possivelmente, ele recebeu alguma indenização, ele vendeu algum imóvel e repassou para os cotistas. Então, você tem que ficar atento a isso também. Um outro indicador muito importante aqui é sobre as propriedades. No caso aqui do HGLG, ele possui 26 imóveis divididos em 5 estados diferentes. Nesse caso, quando se trata de fundo imobiliário de tijolo, quanto mais imóveis o fundo imobiliário tiver, melhor, porque você tem mais diversificação. É tipo assim, imagine que você tem uma casa e você recebe um aluguel dessa casa. E aí, essa casa fica desalugada. Você fica sem receber nada. Agora, imagine que você tem 50 casas e uma delas fica desalugada. Você para de receber de uma, mas você continua recebendo as 49. Então, lhe dá uma segurança. E com fundo imobiliário é a mesma coisa. Quanto mais imóveis ele tiver, melhor. Principalmente se esses imóveis eles forem em estados diferentes. Porque pense comigo. No caso do HGLG aqui, ele possui 26 imóveis, certo? Mas imagine que todos esses imóveis fossem referentes ao estado de São Paulo. Digamos que uma lei no estado de São Paulo fosse promulgada, por exemplo, e que influenciasse de forma negativa no setor de galpões logísticos. Uma lei que fosse maléfica para esse ramo aqui dos fundos imobiliários de galpões logísticos. Nesse caso, todos os 26 imóveis, apesar de serem muitos imóveis, seriam
seriam afetados, porque eles estão localizados no mesmo estado, em um único estado. Mas nesse caso do fundo imobiliário aqui do HGLG, ele possui em 5 estados diferentes. Então, para você conseguir afetar todos os imóveis em todos esses estados, é muito mais difícil. Então, lhe garanto uma segurança maior de que não vai haver nenhum prejuízo grande àquele fundo imobiliário. Então, isso é muito bom. Uma outra coisa legal é que aqui embaixo você consegue ver quais são os imóveis específicos que ele tem. Por exemplo, esse HGLG Betim, por exemplo, de Minas Gerais. Vamos pegar esse HGLG e vamos ver onde é que ele se localiza. Basta você copiar o nome dele, você vem em Google Maps. Olha que interessante. Você vem em Google Maps, vai digitar aqui o HGLG Betim, vai pesquisar, ó. E aqui vamos em Street View. Aqui no Google Maps você consegue ver qual é o imóvel daquele fundo imobiliário, aquele imóvel específico. Nesse caso aqui é HGLG Betim, tá vendo? Ele tá no caso alugado por Walmart. Então isso é muito massa, por quê? Porque você vai conseguir olhar a localização daquele imóvel, se ele tá bem localizado, se ele é um imóvel com a estrutura, a infraestrutura grande. Então isso consegue fazer, dessa forma você consegue fazer uma análise mais minuciosa. Isso é muito interessante. Então voltando aqui, esses são os principais. Aqui embaixo você também consegue ver os comunicados, que ele fica postando aqui, os fatos relevantes, o relatório, tipo assim, todo mês ele manda o relatório para você conseguir ler, certo? De atualizações, projeções, se teve imóveis desalugados, se não teve, então você consegue acompanhar a vida do fundo imobiliário através disso. Basta você vir aqui, relatório gerencial, abrir, que ele já vai baixar o relatório e você consegue ler o relatório detalhado para ter uma noção, né? Às vezes teve imóveis que foi desalugado, consequentemente no próximo mês você vai receber um aluguel menor, enfim, um dividendo menor, então você consegue acompanhar. Um outro fundo imobiliário, vamos pegar outro exemplo aqui do MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel. Lembra que eu disse que nós temos o fundo imobiliário de papel e o fundo imobiliário de tijolo? O tijolo ele investe diretamente nos imóveis físicos, já o de papéis ele investe em títulos imobiliários, ou seja, ele não tem imóveis físicos. No caso aqui do MXRF11, a gente pode ver que ele tá um pouco mais caro, ainda tá mais, não tá, tipo assim, tá descontado, não tá no preço justo, ele tá um pouco mais barato, só que em comparação com o HGLG ainda tá com um P sobre VP menor ainda do que o MXRF11. Nesse caso daqui, ele é um fundo de papel, ou seja, a vacância dele vai estar zerada, porque ele não tem imóvel físico, e se você fizer uma comparação entre um fundo de papel e um fundo de tijolo, o fundo de papel é um pouco mais arriscado, porque pensa comigo, o fundo de papel, ele faz empréstimos a terceiros para que esses terceiros invistam no setor imobiliário, mas ele pode tomar calote. Se ele tomar calote desses terceiros a quem ele emprestou dinheiro, ele não vai receber e, consequentemente, você não vai receber seus dividendos. Já no caso dos imóveis físicos, ele tem os imóveis físicos. Se ele precisar, se acontecer algum problema, ele pode vender o imóvel, levantar dinheiro. Então, o imóvel físico passa um pouco mais de segurança no quesito em comparação com os fundos de papéis. Não quer dizer que não seja bom também fundos de papéis. Inclusive, eu tenho o MXRF11, por exemplo. Mas entre os dois, o de tijolo, ele costuma ser mais seguro do que o de papel. Então, isso é importante também que você saiba. Então, esse é um fundo, como exemplo, o MXRF11, que ele não possui imóveis físicos, certo? Então, se você for lá embaixo, você também não vai conseguir ver, certo? E aqui, nessa parte aqui, ó, você consegue ver sobre o fundo. Então, é dessa forma que você consegue analisar se um fundo imobiliário ele está saudável ou não. Recorrência de dividendos, se está pagando de forma consistente, certo? E a média de dividendos que ele está pagando. Sobre o dividend yield, uma média boa que eu considero é a partir de entre 0,4% até 1,4%. Essa é uma média que, digamos, comum. É uma média, realmente a média do mercado, digamos assim. Se ele tiver abaixo de 0,4%, tem alguma coisa errada com o fundo que ele está pagando muito pouco. Se ele tiver acima disso, tem alguma coisa também de errado que não é essa média do mercado. Então, possivelmente seja um dividendo não recorrente por alguma venda de imóvel ou algo do tipo. Então, se atente a isso. Então, a média boa é 0,4 até 1,4 ali, tá numa média saudável. Procure também fundos imobiliários que sejam acima de 1 bilhão de reais, né, para passar mais segurança. Analise o P sobre VP, analise as propriedades, a quantidade de imóveis que ele tem e as localizações dos imóveis que ele tem. Então, basicamente, são essas as principais métricas que eu considero na hora de analisar um fundo imobiliário. Então, você viu que analisar um fundo imobiliário não é um bicho de 7 cabeças? Então, nesse vídeo você aprendeu sobre os tipos de fundos imobiliários, onde e como analisar as métricas, e se você ficou ainda com alguma dúvida, já deixa nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E também para me incentivar a trazer mais conteúdos aqui para você. No mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.